E aí, como é que você tá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Tô em São Paulo aqui, ó, tô num hotel aqui em São Paulo. Se o áudio estiver ruim, me perdoe, mas eu deixei o meu microfone em Campina Grande e eu estou usando o microfone do MacBook. Então por isso que ele tá aqui pertinho de mim. Quero trazer algumas novidades aqui para vocês, fazer algumas reflexões sobre UX, sobre trabalho presencial, remoto. Enfim, quero fazer algumas reflexões com vocês aqui. Eu conto com os comentários e a inscrição de vocês aqui abaixo, beleza? Ó, vou trazer um convidado aqui pro vídeo, ó. Prêmio Destaque 2024. Esse prêmio aqui, eu vou deixar ele aqui de lado. Ele é bem legal, porque a empresa que eu trabalho, que eu sou lead, ela busca presentear, digamos assim, com esse troféu algumas pessoas que se destacaram. O trabalho foi representativo de alguma forma durante o ano na empresa. E eu fui uma das pessoas que tive esse destaque. Então, considero que o meu trabalho foi representativo no ano de 2024 de forma positiva para a empresa, né? E isso é muito interessante porque eu não sei se você sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou nutricionista de formação. E quando você migra de carreira, existem várias dúvidas que pairam ali sobre a sua cabeça, se aquilo ali vai dar certo, se aquilo ali vai dar um futuro melhor do que aquele que você fez a graduação, porque querendo ou não, quando você faz uma graduação de 4, 5 anos, aquilo ali meio que te dá um norte do que você pretende fazer durante o resto da sua vida. Pelo menos era assim até 10 anos atrás, 5 anos atrás. A graduação que você fazia era o que ditava o que você iria fazer para o resto da sua vida. E aí, hoje em dia, a gente vê muita gente que está graduado em alguma coisa, mas está buscando uma outra área para trabalhar em outro lugar. Tanto eu quanto a minha esposa somos exemplos de pessoas que se foram formadas em nutrição, passaram 4 ou 5 anos em um curso de nutrição em uma universidade pública, mas migraram para a tecnologia. Eu sou UX designer e minha esposa é Customer Success, falar em inglês. Sucesso do cliente. Então, assim, quando a gente recebe esses prêmios, eu costumo dizer que existem duas formas de você reconhecer que há um bom trabalho, que aquela pessoa está fazendo um bom trabalho. O salário é a mais importante de todas, sem a menor dúvida. Por que que ela é a mais importante de todas? Eu acho interessante refletir sobre isso. O salário, ele é não somente um valor monetário, mas ele é um depósito de confiança. É diferente eu falar parabéns, seu trabalho é ótimo, excelente, nota 10. É totalmente diferente de eu pegar e falar, ó, vou te dar R$ 1.000 a mais, porque eu acho que o seu salário, ou porque eu acho que o seu trabalho merece R$ 1.000 a mais. Quando uma pessoa te dá um aumento financeiro, um valor monetário, ela não somente está reconhecendo que o seu trabalho ele é bem executado, ele é bem feito, mas que ele tem mais valor de acordo com a percepção dele. E ele está depositando aquele dinheiro que poderia servir para alguma outra pessoa ou para contratar uma outra pessoa, mas ela decidiu colocar no seu salário, agregar no seu salário, porque ela confia no seu trabalho e ela reconhece que aquele seu trabalho ele vale mais. Então, o valor salarial, ele é de fato a mais importante, a forma mais importante de reconhecimento que você pode ter sobre o seu trabalho. Mas quando você recebe prêmios, destaques, aquilo ali fisiologicamente, e aí eu vou resgatar os meus conhecimentos lá de nutrição, fisiologicamente eles despertam alguns, algumas funções no seu cérebro que são diferentes do seu valor monetário, do financeiro. Aquilo ali, ele mexe principalmente com a sua confiança e com a sua autoestima. Quando você recebe um reconhecimento em forma de um troféu, ou em forma de uma promoção, ou em forma de sei lá, de uma carta de reconhecimento, ou até mesmo você chegar lá e mandar os parabéns para a pessoa, dar um feedback, seja em texto ou em vídeo, aquilo ali reforça o a autoestima daquele profissional em relação ao trabalho dele. Então, você tem a certeza ou você tem menos dúvidas de que o seu trabalho ele é bom. Então, o reconhecimento nesse formato, ele é imprescindível.
Nós sabemos que o mais importante é o reconhecimento financeiro, mas eu acredito que um não anda sem o outro. A partir de que você tem um reconhecimento financeiro, mas que você também tem um reconhecimento físico, digamos assim, ou sei lá, acho que vou chamar de reconhecimento físico que vai ficar mais fácil de entender. Você, enquanto profissional, se torna cada vez mais completo, porque você tem menos dúvidas de que o seu trabalho ele é bem feito, ele é bem executado. Consequentemente, quando você recebe um valor financeiro, você também fica mais tranquilo enquanto ao mundo externo, porque você vai poder dar sei lá, uma situação melhor para sua família, sei lá, você pode sair do aluguel, você pode comprar um carro melhor, enfim, com relação ao mundo externo, o reconhecimento financeiro ele é imprescindível. Com relação ao mundo interno, as suas dúvidas, as suas ansiedades o reconhecimento em forma de um troféu ou de algo do tipo, ele se torna também muito importante, por isso que eu acho que devem existir os dois. E aí, saindo um pouquinho desse meio, desse âmbito de reconhecimento, de troféu e tal, eu quero falar que eu vim aqui para São Paulo e eu fiquei maluco aqui. Eu entendi perfeitamente o porquê que as pessoas lutam constantemente contra o trabalho presencial. Nossa, é loucura. Se você vai andar 3 quilômetros aqui, você passa meia hora. Eu conversei com alguns Ubers e eles falam que isso é normal. Assim, na minha cidade, isso é insanidade, loucura, atrás de doideira. Porque lá, por exemplo, a gente anda 15 quilômetros em 20 minutos. Aqui a gente andou 13 em quase 50. E aí você acaba tendo um gasto de tempo de deslocamento absurdo. Isso a gente falando de Uber, né? Nem falei de ônibus, nem trem, nem metrô, nem nada. Só de Uber. E aí, nessa semana que eu passei lá, antes de ter o evento, eu passei trabalhando uma semana. E eu achei interessante, uma semana presencial, né? Na verdade, eu achei interessante um paralelo. No remoto, como eu sempre trabalhei remoto, nunca tinha trabalhado presencial, desde que eu migrei para o UX, eu percebi que você iniciar e finalizar cada tarefa é muito mais fácil remotamente do que presencial. Presencial, você tem a capacidade de eh, você tem a capacidade de atuar em mais de um problema de uma só vez. Porque você está aqui sentado, aí um cara que tem uma dúvida contigo, ele passa aqui atrás e já tira a dúvida e resolve ali em 15 segundos. Aí outro cara que está passando na sua frente assim, ele faz, "Epa", já te chama, você já sabe que quando você terminar aquilo ali, você vai ter uma outra reunião. E aí depois você, no café, você conversa com outra pessoa que você tem sei lá, alguma dúvida ali para tirar com ela e você consegue resolver aquilo ali tudo muito rápido. De fato, o remoto ele tem essa dificuldade de que você não consegue se conectar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porém a resolução de tarefas no remoto, eu tive essa experiência, pelo menos para mim foi assim. A resolução de tarefas no remoto, ela é muito, mas muito mais eficiente. O que eu concluí foi que eu particularmente, eu sou mais produtivo no remoto do que no presencial. Mesmo sabendo que no presencial eu consigo atuar em mais de um problema, em mais problemas do que no remoto. Porém, eu percebi que no remoto eu consigo, e eu digo isso, eu falo eu porque eu tenho certeza que o remoto não é para todo mundo. Até porque eu já tive a experiência de conhecer pessoas que elas achavam que trabalhavam no remoto. Elas achavam. Mas quando a gente ia ver na realidade, essas pessoas elas não trabalhavam. Enfim, isso é uma discussão para um outro vídeo. Mas queria trazer esse ponto. Eu achei bem interessante porque foi a primeira experiência presencial que eu tive, de trabalho presencial de fato, e eu achei interessante. Porém, coloquei nessa balança, né? É interessante a gente sempre fazer essa autocrítica com relação a essa balança de produtividade e de resolução de problemas. Produção, é incomparável, um remoto é muito mais ágil e você consegue começar e terminar cada tarefa de uma forma muito mais eficiente do que no presencial. Presencial, eu achei que você consegue atuar em mais problemas do que no remoto. Você se conecta mais com mais pessoas e com mais problemas ao mesmo tempo, o que faz com que você resolva pequenos problemas que poderia ser uma reunião em uma conversa de café ali. Isso aí eu achei interessante também. Então, pessoal,
É isso que eu queria trazer essa reflexão, essas duas reflexões, né, para vocês. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e deixa um comentário aqui embaixo que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.